Tudo bem, pessoal? Vamos então abordar nessa primeira aula os conceitos de controle de processo, a visão geral sobre a sua aplicação, os equipamentos principais dentro de uma indústria química, a motivação do uso de controle, tá certo? E a necessidade para que a produção seja garantida, que o processo seja conduzido de forma adequada. Então, esses conceitos gerais sobre controle de processo é o ponto inicial da nossa primeira aula. Antes de iniciar o assunto análise e controle de processo, eu vou colocar ele dentro do universo maior, né, que é automação. Automação é uma área ampla que envolve instrumentação, o próprio controle de processo, robótica, né, a domótica, que é a automação mais ligada à área predial. Então é uma área ampla de conhecimento. Dentro desse foco da automação, o escopo do curso para a engenharia química é a parte de controle de processo, né? A automação é presente em várias e várias engenharias, é, é diretamente ligado à questão da melhoria do processo, competição para um melhor resultado. Então você, com a automação, substitui o homem em tarefas que são mais repetitivas, você substitui o homem em ambientes que são mais perigosos. Então, é toda uma estratégia que visa melhorar a performance do processo industrial e ganhar em competitividade. Então, dito que essa automação é algo mais abrangente, e nós vamos focar em controle de processo, a disciplina está dividida basicamente em análise dinâmica, né, nós vamos investigar modelos matemáticos que possam representar o comportamento dinâmico do processo, primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem e processos com atraso. E numa segunda etapa, no segundo momento, a gente vai desenvolver toda a parte de projeto e sintonia de controle. Então, é uma coisa que vai estar dividida basicamente em dois módulos. Ó, a visão geral da automação no meio produtivo, a gente vai debater um pouco antes de iniciar o assunto teórico propriamente dito. Basicamente, dentro da automação, você tem os componentes básicos, né? Os sensores para medir grandezas, temperatura, pressão, vazão, pH. Tem a sequência de comparação com algum valor de referência e a atuação para a melhoria daquela grandeza para o valor desejado. Então, basicamente, o componente básico que compõe a automação seria essa. Então, automação significa, como eu falei no slide anterior, um sistema otimizado que vai proporcionar menor custo, vai ter uma produção maior, gasto de menor de tempo e maior qualidade no produto que é produzido. Então, basicamente, a automação visa melhoria da qualidade, ou seja, garantir uma produção com as mesmas características e alta produtividade. Além do que, além dessa questão da produção da fábrica, a automação também vem garantir certos requisitos em relação ao meio ambiente, né? Cumprindo normas, por exemplo, você manter a temperatura de um efluente para no descarte estar dentro da norma, esse é um caso. Você manter o controle das emissões gasosas, ou seja, você mede o teor daquele poluente, se tiver errado em relação ao valor desejado, terá toda a ação de controle visando essa melhoria ou essa satisfação de requisito. Então, a automação e no caso particular o controle tem todo esse aspecto onde atinge várias etapas dentro de um processo industrial, né? Não é apenas
automatizar para tirar o homem, mas automatizar para melhorar a produção, melhorar em relação a requisitos de normas ao meio ambiente. Então, esse slide é um pouco repetitivo do que a gente já falou, mas eu vou destacar apenas essa frase aqui, né? Ou seja, uma indústria moderna hoje não sobrevive sem automação. Então, num ambiente extremamente competitivo, né, você busca resultados, você lança mão dessa estrutura, né, da automação, controle, exatamente para poder ter um ganho no mercado. Então, o ponto-chave, se eu posso dizer, não existe indústria moderna sem a automação de processo. E a automação está sofrendo uma mutação. Você hoje em dia tem uma aproximação não, já está bem consolidado a questão da tecnologia da informação dentro do ambiente da automação. Vocês hoje devem ter escutado já a questão da indústria 4.0, né, que é uma revolução industrial, digamos, tem um marco em 2010, onde ferramentas de TI passam a auxiliar a automação no intuito de você ter um ganho de competitividade. Então você tem dentro da indústria 4.0 esse tema de internet das coisas, uma modelagem matemática mais rigorosa, inferenciadores, big data, né, para fazer análise estatística dos dados e com isso tirar, digamos, o melhor resultado para a produção. Então, ou seja, a automação ela vem desde a década de 40 evoluindo, e de 2010, que é esse marco, daqui para frente, nem próximas décadas, os próximos anos, a evolução vai ser muito, muito grande. Então, se eu quiser passar um recado para vocês que estão estudando, é começar a raciocinar da forma que é jamais deixar de aprender. Passou uma tecnologia, já começa outra, e isso agora vai encurtar essa mudança constante de, de teoria e de quebra de paradigmas. Então, para vocês que estão iniciando a carreira, passem a ter esse olhar mais atento. Bom, situando agora a automação dentro de um aspecto vou chamar de complexidade, né? A gente lida com automação todos os dias. Está presente em nossas casas, não só na indústria. Você tem uma automação de menor complexidade, né? Relativamente falar nisso. Então, você encontra automação ligada a, por exemplo, como está citado aí no slide, aparelhos telefônicos, microprocessadores, memória ROM. Você também tem uma automação de média complexidade, onde a gente situa, que eu digo, a engenharia de processos químicos industriais, que eu estou classificando aqui como de média complexidade, em relação ao volume de informações. E você tem uma automação mais complexa, no sentido que envolve digamos, situações macro, controladores de voo, né, aeroportos, sistemas militares. Então, se eu puder ter essa pequena separação de menor, média e maior complexidade, eu posso falar dessa forma. Se bem que, se olhar, como eu falei, dentro da automação, o subtópico controle, teoria de controle, pode estar presente em todas essas três, digamos, divisões, né? Você pode ter uma teoria de controle sendo usada para o controle de processo químico e a mesma teoria de controle sendo usada, por exemplo, para regular um sistema de voo, né? A gente vai tratar mais tarde sobre essa questão, qual é essa teoria. Pronto, aqui nós temos 4
figuras, né, que ilustram bem o ambiente que o engenheiro químico, o engenheiro de processo, ou eu falo engenheiro químico, mas outras engenharias, mecânica, elétrica, civil talvez menos, vão estar nesse ambiente. Então, particularmente para a engenharia química, que a gente olha uma planta de processo químico, nós temos as suas subunidades, por exemplo, um equipamento de processo, outro equipamento de processo, certamente integrado. Você até aqui tem um equipamento de processo, tudo leva a pensar que aqui é um reator, com a saída de gases vindo para cá, integrado com outro. Então, para cada unidade dessa, você tem os sensores apropriados, né, temperatura e pressão. Em algum ponto dessa fábrica tem um local que coleta esses dados todos, trata e envia um sinal para melhorar a performance desse equipamento. Então, a complexidade pode ser maior em função da quantidade de variáveis que você acompanha e da quantidade de variáveis que estão sendo usadas para manipular o processo. Além do que, você tem a integração desse equipamento, por exemplo, com um outro equipamento. Perturbação que está no primeiro repassa para o segundo, e do segundo por aí. Então, veja bem, vou dar o caso de uma refinaria de processo, que é basicamente esses 4 quadros que estão aqui. Você tem, numa refinaria de petróleo, por exemplo, 5, talvez um pouco menos, 4.000 variáveis que são medidas em tempo real. Então, ou seja, é impossível você ter uma ação exclusiva humana conduzindo um processo nessa escala. Então, automação, controle de processo se faz presente. Então, o que eu posso ressaltar do aspecto da engenharia de processos químicos é olhar para esses equipamentos, imaginar quais são os processos físico-químicos que estão se desenrolando e, do ponto de vista de controle, ter uma visão do que é variáveis que eu acompanho, as variáveis que são comparadas para você deixar no valor desejado e quais são aquelas variáveis que você manipula para controlar o processo. Então, não é só olhar para a planta e ver uma porção de equipamentos alinhados. Então, você tem que começar a ter um olhar crítico para desenvolver o seu trabalho. Como eu mencionei, o assunto de controle de processo, ou análise de controle de processo, que é a disciplina, ela inicia com o estudo da parte de dinâmica de processo. Então, uma planta industrial composta de várias subunidades, cada unidade pode ter alguns equipamentos, né? Pode estar interligados ou não. Você tem que dar partida nessa subunidade para depois ir cada subunidade funcionando, ter a planta funcionando completamente. Então, veja bem, a planta deve operar num estado de estabilidade. Estabilidade não quer dizer que está parada. A temperatura, por exemplo, é 50 e fica em 50 o tempo todo. Você tem flutuações. Mas fora essas flutuações comuns de operação da planta, você tem questões tipo partida da unidade. Você dá a partida no funcionamento de uma coluna de destilação, da partida no funcionamento de um reator químico. Tem a própria parada do equipamento. Você tem quebras, não? O sistema que está bombeando fluido, de repente uma bomba quebra, você não tem mais alimentação para o processo. Então, são situações que caracterizam bem que houve uma mudança ao longo do tempo de uma forma mais brusca. Então, normalmente, todas as variáveis que estão sendo acompanhadas na planta, e mesmo aquelas que não são, estão flutuando ao longo do tempo. Ou seja, tem um comportamento, função do tempo. Em algumas situações, isso é mais drástico nesses momentos que eu falei. Partida, parada, grandes mudanças de produção. Você está numa linha de produção produzindo uma determinada
por exemplo, tinta, aí mudou para uma outra. Então, é uma mudança na tua linha de produção. É uma mudança que caracteriza fortemente uma mudança dinâmica daquela variável. Uma visão clássica dentro da engenharia de processo, principalmente quando para empresas de grande porte, né? Mas todas em geral. Você pode ter processos contínuos ou processos que são em batelada, né? Você tem produção de tinta em batelada, você tem uma refinaria que opera continuamente. Você tem alimentação de um reator, por exemplo, um reator de hidrotratamento de nafta dentro de uma refinaria, onde você alimenta o óleo, hidrogênio para fazer o hidrotratamento. Você retirar de impurezas que contenham enxofre. Essa corrente passa por esse equipamento, reator, sai e vai para uma segunda etapa, né? Que pode ser um aquecimento numa fornalha. Normalmente, nesse exemplo que eu cito, tenho um reator em série com outro, e talvez mais que é um terceiro para tal acabamento final. No meio do caminho você tem um aquecimento, então você tem uma interconexão entre esses processos. Então você entra na matéria-prima, passa, reage, aquece, vai para outra subunidade, depois para outra reação química. Então o processo ele é sendo contínuo, ele é melhor de operar, né? E você também tem que ter um certo cuidado nessas questões de acompanhamento da variável. Em batelada, não. Você preenche o sistema, acontece a reação química e você depois descarrega. Mas, de uma maneira geral, grandes fábricas de indústria química estão operando em modo contínuo. Nós temos aqui, então, aquele exemplo anterior, né, de uma refinaria, onde eu disse para vocês que vocês têm um olhar bem crítico, procurando identificar o processo, né, que está ocorrendo. Se tem uma automação, você tem medições, né, informações que são retiradas do processo, a etapa do controle e uma etapa de você interagir com o processo para regulá-lo, né? Então, dentro da sequência, então a gente olhando mais detalhadamente algum trecho dessa fábrica, por exemplo, você tem aqui embaixo outra figura, onde você tem uma linha, onde você tem uma medição. Aqui eu estou apontando para uma das medições possíveis, tipo vazão. E você tem essa vazão, essa informação de vazão, ela deverá ir para um outro setor, uma outra equipamento que vai fazer uma comparação com a vazão desejada. O cálculo que é feito lá retorna para dizer qual é a abertura. Isso aqui é uma válvula que regula a vazão de alimentação passando por esse trecho. Então você tem um conjunto de medições e um conjunto de, vou chamar, de atuadores, né? Então esse ciclo aí é o que vai completar e vai fazer o nosso sistema de controle. Então você multiplica isso aqui por 3.000, 4.000, é exatamente o que está acontecendo aqui na refinaria a cada segundo. Então é importantíssimo que você tenha, primeiro, um sistema de medição apropriado e operando corretamente. Um sistema de atuação dimensionado corretamente, implantado corretamente e que esteja calibrado e que responda de forma adequada para você manter a variável medida dentro dos patamares que você deseja. Você quer dizer, eu quero dizer, o que você calculou e determinou que aquela variável, por exemplo, temperatura de projeto,
tem que ser igual a 200. Então essa é a variável de referência que você tem para esse exemplo de temperatura. Então, é todo um cálculo que é feito sobre quais são os valores de referência para a tua variável. Pronto, tomando como exemplo anterior, né, dando a sequência, nós temos aqui, no caso citado lá, tínhamos um sensor para medição e os atuadores que eu mencionei lá como sendo a válvula de controle. Aqui tem uma figura bem representativa, né, de uma válvula de controle, né, onde você tem o sistema de acionamento aqui no eixo dessa válvula, né, que vai bloquear ou abrir o fluxo de material aqui. Então, essa válvula de controle seria o nosso atuador. Então, o sinal de controle, né, atua nessa válvula, reduzindo a vazão e mantendo dentro do valor desejado. Então, nós temos toda essa sequência, lembrando, medição, ação de controle e o atuador. Nesse exemplo, nós temos duas fotos aqui, onde você tem um ambiente industrial aqui do lado, né? Aqui é a parte superior desse reator químico, assemelha muito a ser um reator de polimerização. Para acompanhar as variáveis de processo, você vai ter que ter medições e você tem sensores, né? Aqui está o exemplo típico de um, podendo medir, aqui é o exemplo de outro, temperatura, pressão, né? Dados do processo, do equipamento, do processo físico-químico que está acontecendo. Então, essa é uma parte importante. Lembrando que essa parte de instrumento caracteriza uma área chamada instrumentação, comum a várias áreas de engenharia e também comum a uma área técnica, né? O principal ponto que eu posso falar sobre a instrumentação é que você precisa ter um adequado processo de calibração para ele, né? Porque a malha de controle, que depende de um instrumento para medir a variável, se essa variável mede errado, ou seja, mostra um valor, mas dentro do processo é outro, você não tem malha de controle ou sistema de controle que vá funcionar corretamente. Nessas figuras aqui você vê novamente o atuador colocado no campo, né, a válvula de controle. Você tem essa haste que ela sobe e desce para modular a vazão, e os sinais dessa válvula, né, os sinais dessa válvula não, os sinais que chegam nessa válvula estão vindo exatamente de um equipamento, né, um painel de controle que manda o sinal daqui para a válvula. Então, essa parte é fundamental. Quais são as especialidades que vão estar aqui envolvidas? Certamente não é um profissional de engenharia de processos químicos. É um profissional da área de engenharia de automação, um técnico de automação, ou profissionais que a gente batiza de integradores. Eles, nesse conjunto que está vendo aqui, você tem as cartas eletrônicas de aquisição de dados. Você vai ter aqui um elemento muito importante, que é o PLC, Programa Lógico Programável, que está instalado exatamente para promover os cálculos necessários para abrir e fechar a válvula. De maneira geral, isso não está dentro do escopo da função de engenharia de processos químicos, mas é a componente importante, uma das, automação do processo. No slide anterior, eu cheguei a mencionar a palavra malha de controle, né? Malha de controle, vamos tentar definir agora, é uma correspondência para falar sobre o sistema de controle similar a uma malha elétrica, né? Você tem a medição, o processo
e o atuador. Nesse exemplo aqui, você tem uma ação manual. Você tem um técnico que lê qual é o valor da variável e ele atua nessa válvula, fazendo com que injete mais ou menos gás, promovendo um aquecimento maior ou menor. Aqui outro exemplo de uma operação manual. Você lê o nível e aqui você regula qual é a abertura da válvula para tentar manter o nível no valor desejado, tá bom? Essa operação manual não é viável numa planta com muitas variáveis de processo para a sua controle. Aqui você tem já uma esquematização. Você tem as figuras que compõem a malha de controle, no caso, malha de controle com circuito e malha fechada, a medição, novamente, o processo, novamente, o controlador que recebe os sinais da planta e o controlador depois manda um sinal para atuar na válvula. Então você tem 1, 2, 3, 4 elementos, né? Eles em conjunto formam o controle em malha fechada. Então, nosso papel na parte de controle saber sintonizar os parâmetros desse equipamento, batizado aqui de controlador, de tal forma que a performance dinâmica do sistema seja adequada. Então, esse aqui é um conceito bem elementar de um processo em malha aberta, sem o controle, e um processo em malha fechada, com o controle.